Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre cicatrizes hoje. Cicatrizes e cirurgia plástica andam de mãos dadas. A grande maioria das cirurgias plásticas deixa cicatrizes, com maior ou menor visibilidade. Então, por exemplo, uma cirurgia de pálpebras, blefaroplastia, área dos olhos. Para fazer a cirurgia, o cirurgião precisa cortar. Cortou, deixou cicatrizes. Só que, por exemplo, na área dos olhos, a cicatriz que fica resultante da plástica, ela é muito pouco perceptível. A cicatriz que fica na margem inferior dos cílios, na pálpebra inferior, muito pouco visível na grande maioria dos casos. Na pálpebra superior, quando a paciente abre os olhos, a cicatriz entra no sulco da pálpebra superior e quase não se vê. Da mesma forma, cirurgias de face ficam com cicatrizes ao redor da orelha, ficam com cicatrizes também muito pouco visíveis. O cabelo esconde, as ruguinhas da face também escondem, uma parte fica por detrás da orelha, mas elas estão lá. Tem pacientes que cicatrizam maravilhosamente bem, tem pacientes que não cicatrizam tão bem e tem pessoas que cicatrizam muito mal. A cicatrização, ela tem um aspecto que é inerente ao próprio corpo da paciente, o organismo que está cicatrizando. Tem gente que tem tendência a cicatrizar mal. Cicatrizes hipertróficas, que são grossas e altas e espessas. Cicatrizes mais alargadas, onde a cicatriz, em vez de ficar uma linha, fica larga, mais distância, adelgaçada. E tem cicatrizes chamadas queloides. Todo dia a gente ouve essa pergunta: doutor, tem chance de ter queloide? Queloide é um tumor de cicatriz, é um tumor de um tecido fibroso que ultrapassa as linhas da cicatriz. São situações raras, de exceção. É muito difícil a pessoa ter queloide. Poucas pacientes têm queloide ao longo do nossa vida de cirurgia plástica, por tendência. Claro, o queloide decorrente de acidente, trauma, queimadura, ele é bem mais comum, porque a cicatrização é feita muitas vezes espontaneamente. O trauma causa um aumento da cicatriz, e a tendência a formar um queloide. E existe todo um tratamento específico para queloide, mas isso não é a regra. Na grande maioria dos casos, a paciente tem uma cicatriz hipertrófica, que é um estágio inferior ao queloide. Não é a cicatriz normal, mas ela está um pouquinho grossinha, um pouco mais alta, um pouco mais avermelhada. Então a cicatrização, ela parte do princípio que o corpo cicatriza bem, ou muitas vezes o corpo não cicatriza tão bem. Claro, existe também a influência da técnica cirúrgica. Se o cirurgião for muito grosseiro, mais indelicado com as estruturas, com os tecidos, você for tracionar demais, machucar demais os tecidos, traumatizar demais a pele, você tem a tendência a ter uma cicatriz pior. Então, claro, existe o componente da pessoa, do paciente, do organismo, existe o componente do cirurgião e da técnica. E também existe o componente do cuidado. Não adianta a tua cicatrização ser boa, o médico tomar todo o cuidado da delicadeza, mas o paciente não cuidar. Você tem que cuidar da tua cicatrização. Tem que cuidar da tua cicatriz, evitar exageros. Como que funciona um pós-operatório de cirurgia plástica no tocante à cicatrização? O meu dia a dia é assim: eu procuro fazer sempre manusear os tecidos com o máximo de delicadeza possível, protegendo a pele, protegendo a derme, protegendo o local operado. Esse é um cuidado. Técnica também, evitar tensão, evitar ser exagerado nas ressecções, evitar tirar ao máximo com risco de alargamento da cicatriz ou de abertura de pontos. A gente procura ter uma certa parcimônia. Na minha cabeça é melhor eu voltar dali alguns meses e tirar mais um pouquinho do que tirar demais
exagerar na ressecção e aí você acabar causando uma tensão muito grande na cicatriz, consequentemente uma cicatriz mais difícil e muito pior, mais difícil de cicatrizar. A sutura tem muitos métodos de sutura. Basicamente você tem que suturar vários planos até chegar na pele. Então a gente sutura por planos, utilizando alguns fios de nylon que são inabsorvíveis, mais profundos, algumas vezes fios absorvíveis. Eu uso muito o fio monofilamentado absorvível, né? Que popularmente a gente chama de monocrio, é o poligalactina, né? Que é um fiozinho que absorve. Então, normalmente as suturas são feitas internamente por planos, sem tensão. E a sutura da pele, eu costumo fazer uma sutura intradérmica, então justa a pele, logo abaixo da pele, que para fechar finalmente da sutura, e eventualmente alguns pontinhos de nylon para fazer o arremate final de áreas, de partes da cicatriz, da sutura que não ficaram bem coaptadas, bem grudadinhas. Tem colegas que usam nylon e retiram o fio, tem colegas que usam alguns planos e passam um produto com cola, uma fita adesiva com cola que é comprada e tal. Eu acho desnecessário. Quando você faz uma cirurgia com todo cuidado, com delicadeza, você orienta bem e a tua paciente cuida. Você faz uma cirurgia sem tensão, manipula com delicadeza. Fecha por planos. Eu uso o filamento absorvível para fazer as suturas finais e tal. E eu faço uma microporagem larga da área operada, que acaba fazendo um emplasto ali e evita a tensão no local da sutura. E tenho resultados muito bacanas, satisfatórios, excelentes. Quando não fica bom por esse motivo, não ficaria com qualquer outro método. Mas tem colegas cirurgiões excelentes que usam, cirurgiões maravilhosos, brilhantes, que usam fio de mononylon para retirar, que usam cola, que utilizam cola e fita adesiva especial. Cada um tem a sua particularidade de fechamento. Na minha mão, fio monofilamentar e adesivagem com micropore, que ele é poroso, ele transpira, você toma o teu banho, não precisa trocar nada, seca com o teu secadorzinho morno de cabelo a fita e o calor do corpo evapora, ela fica ali, e eu procuro deixar no mínimo 10 dias sem mexer. Dificilmente eu retiro essa fita antes do tempo. Então, se eu faço uma mama, faço um abdômen, eu faço toda a suturinha interna, pontos internos absorvíveis, algum ou outro arremate, e faço uma microporagem total da sutura e deixo como está, sem mexer, por mais ou menos 10, 12, 14, 15 dias. Fica lá. Aquele emplasto de micropore está protegendo o tecido. Eventualmente, se tiver alguma coisa que não vá bem, não vai ser por causa disso, mas normalmente ela protege, dá um conforto para a paciente evita ter que ficar trocando, manipulando, tira a fita, tira gás, tira curativo e tal. Toma banho, seca com o secador e deixa ali. Eu mesmo tiro no pós-operatório, normalmente no segundo ou pós-operatório eu faço os curativos. Dali para frente, claro, se você mantiver o cuidado, não fazer muito esforço, claro, eu libero até relativamente cedo para fazer a grande maioria das atividades, mas tendo um cuidado normal, orientado pelo seu médico, conforme o gosto e a orientação do profissional. A partir de 35, 30, 40 dias, 45 dias é que a gente começa talvez a orientar algumas massagens, cremes e pomadas para cicatrização ficar mais suave, para tentar minimizar a espessura, porque a fase da cicatrização, existe uma fase precoce, mas existe uma fase inicial, mas existe uma fase mais proliferativa, e que normalmente a partir dos 45 dias, toda a cicatriz ela começa a ficar mais avermelhada, de um rosa para um vermelho, e ela engrossa e aumenta um pouquinho. Essa fase proliferativa é uma fase que tem muita célula e muito tecido cicatricial em volta. Ela vai mais ou menos dos 40
45 dias até 6, 7 meses. E o pico dela ficar vermelha, grossa e coçando um pouco é a partir ali dos 3, 4, 6 meses até uns 6, 7 meses. Então toda a cicatriz ela começa muito bonita no começo, bem pouco visível, só um arranhãozinho pele com pele, parece que quase não cortou. Mas depois dos 40, 45 dias ela dá uma alargada um pouquinho, ela tende a ficar avermelhada, coçar e aumenta, fica mais visível. Nesse período, claro, a gente recomenda não tomar sol diretamente, mas você pode, vamos supor, frequentar praia, piscina, colocando uma fita de micropore para proteger, cobrir com a roupa, tudo bem. Evitar tomar a exposição solar diretamente. E a gente faz a ideia de fazer o cuidado da cicatriz com cremes e pomadas à base de silicone, cremes hidratantes, pomadas à base de silicone e massagem quando necessário. Então a pressão em cima da cicatriz é muito boa. Ela ajuda você apertando, se a cicatriz está um pouquinho grossa, um pouquinho alta, você não esfregar. Não é para esfregar a pele. Você vai aplicar o creme, a pomada indicada pelo seu médico, algumas vezes ao dia, 1, 2 ou 3 vezes ao dia, hidratar, muitas vezes são pomadas à base de silicone, e também a pressão local. Se ela está crescendo um pouquinho, você vai massagear suavemente e vai pressionar contra as estruturas profundas. Isso ajuda bastante. Lembrar que a cicatriz, uma vez que cortou a pele, ela sempre vai estar ali, não some mais. Tem gente que fala, mas minha mama vai ficar toda cheia de cicatriz, minha barriga vai ficar toda cheia de cicatriz. Pergunta para os pacientes que já fizeram, a grande maioria que fica bonita não se incomoda com aquele arranhãozinho que ficou ali. Se a cicatriz não ficou boa, tem como melhorar. Às vezes você faz muita massagem, creme, às vezes você retoca, refaz aquela linha de cicatrização que não ficou boa, retira, faz tudo novo, costura a pele com pele boa novamente. E raríssimos casos, raros casos, a gente faz essa ressecção de pele novamente. E pessoas que têm um queloide, uma hipertrófica um pouco mais problemática, a gente encaminha para serviço de radioterapia e faz uma aplicação de beta-terapia. São raios de tratamento de radiação que amolecem e evitam que se forme uma cicatriz grosseira novamente, evita muito a formação de queloides e hipertróficas. Placas de silicone, aplica placa de silicone em cima da cicatriz e faz um tratamento já para cicatriz problemática. As cicatrizes que vão evoluindo normalmente, muitas vezes só com massagem e a pomada à base de silicone, já são suficientes para que ao longo do tempo, o tempo vai acalmando e isso desapareça. O primeiro ano, 1 ano e meio são os mais difíceis, a não ser que a pessoa cicatrize muito bem, seja formidável, que em torno de 1 ano já esteja bem, um pouco menos. Tem áreas que cicatrizam melhor que as outras, pálpebras, face, né? Base de nariz, pescocinho cicatrizam muito bem, muito mais rápido, orelha. Tem áreas que cicatrizam um pouco mais difícil, o meio do abdômen, né? A mama, em algumas áreas cicatriza melhor do que outras. Quando você faz uma cirurgia que vai um T, então a cicatriz também muitas vezes ela pode ter problema, abrir ali na junção do T, tudo pode ser corrigido. Então fica novamente a lembrança, se a cirurgia plástica está de mãos dadas com a cicatriz, você vai trocar a tua forma, o teu volume e a tua sobra de pele, que não estão te agradando, por uma forma melhor, um volume melhor, uma pele mais ajustada, mas com a consequência da cicatriz. Ela tem uma dificuldade inicial de ser mais grosseira e mais visível nos primeiros 6, 7 meses, a tendência depois é ir clareando e ficando mais fininha e delicada. Tem gente que cicatriza bem melhor umas pessoas do que as outras, e quando não fica bom, você tem que fazer o tratamento para corrigir. Tá? Esse é um primeiro post sobre cicatriz e cicatrização. Temos muito a conversar ainda. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, tá? E mande perguntas. Vou procurar responder todas ao longo do período, aí, ao longo das semanas. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.